Glória a Deus, aleluia, Senhor. Senhor Deus, soberano e eterno e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Deus amado, vem mais uma madrugada, Senhor. Esse encontro, Senhor Jesus, que nós temos marcado contigo, Pai querido, Pai amado. Senhor, nos abençoa mais uma madrugada, Espírito Santo, vem nos trazer, Senhor, a paz, a alegria, vem nos trazer, Espírito Santo de Deus, Deus, a tua segurança, o teu refúgio, meu Senhor. Venha nos trazer a proteção divina, meu Senhor querido. Venha nos trazer cura, Senhor Deus, aqueles que necessitam, Senhor Deus amado, aquele que tem pedido, Espírito Santo. Senhor Deus, aquele que tem invocado o teu santo e precioso nome, Senhor. Libera nessa noite, Espírito Santo, essas bênçãos, Pai, que tanto pede, Pai. Senhor Deus, já agradecemos por mais uma vez, Senhor Deus, por muito ser curado através dessa live, meu Senhor Jesus, dessas madrugadas. Quantos milagres têm acontecido, meu Senhor Jesus, quantas bênçãos temos recebido através dessas orações, ó Pai, que estamos fazendo às madrugadas, Pai. Nos ajuda a continuar, Espírito Santo. Senhor Deus, aonde tiver 2 ou 3, mas falando o teu nome, Senhor, o Senhor se encontra presente. Eu creio que o Senhor já está presente, Senhor, no meio de nós, meu Senhor Jesus, porque nos reunimos, Pai querido, Pai amado, no teu santo e precioso nome, Senhor. E engrandecemos e louvamos o teu nome, porque tu és o Deus misericordioso, o Deus de infinita misericórdia, o Deus de amor, Senhor, o Deus que perdoa, Espírito Santo de Deus, o Deus que veio para os doentes, Senhor Deus amado, os pecadores, Espírito Santo. E Deus trazendo uma palavra pura, Deus querido, e abençoada, uma palavra para Deus querido para edificar, uma palavra, Senhor Deus querido, para salvar, uma palavra para curar, Espírito Santo. E eu venho por meio, Senhor Deus amado, dessa rede social, Espírito Santo, trazer mais uma vez esta oração a Ti e, Deus, a Tua palavra também, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus, minhas irmãs. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Graça e paz para todas e todos que já estão presentes neste lugar que é lindo e abençoado por Deus, nesse lugar pelo qual Deus marcou esse encontro conosco nessa madrugada, né, meus irmãos e minhas irmãs? Sei que cada dia mais nós temos aprendido, né, de Deus neste lugar, e Deus tem nos aperfeiçoado cada vez mais na grandeza do seu Espírito. Então nós temos que invocar cada dia mais o Espírito Santo de Deus em nossa vida, porque o nosso corpo tem que ser, né, cada dia mais mortificado pela carne, né? Que a carne tem que ser modificada e o Espírito, né, tomar força e o Espírito vivificar cada vez mais no nosso coração. Amém? Pai Senhor Ana Alzira, Pai Senhor Maria Silvia, Pai Senhor minha irmã, né, serva de Deus, de Jesus, que é a minha irmã Vanessa, em nome do Senhor Jesus, Pai Senhor minha irmã Luciana, que Deus abençoe grande e poderosamente, que sejam abençoadas e cada dia mais, que as ricas bênçãos do Senhor cheguem aí na sua casa, né, com poder e glória do Senhor. Que nesse momento você sinta-se mesmo abençoada pelo poder do Senhor, sinta a glória do Senhor encher a sua casa, né, e o Espírito Santo de Deus tocar aí na sua família, em nome do Senhor Jesus, trazendo tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor. Todos os benefícios, toda a paz, né? Toda a saúde, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cada vez mais abençoe vocês. E hoje eu quero agradecer ao meu Senhor, né? Hoje, dia 12, que nós já estamos, terça-feira, dia 12, eu quero agradecer muito, meu Senhor, por mais um ano de vida da minha filha Camila, que está completando mais um ano de vida para a honra e a glória do Senhor. Que Deus cada dia mais fortaleça a minha filha nos caminhos dele. Que o Senhor dê muita saúde para minha filha Camila, que ela possa, né, crescer e viver as promessas do Senhor. Que ela venha viver todas as promessas que o Senhor fez desde do meu ventre. Deus tem uma promessa com ela, para ser irmã Marta. Então eu quero agradecer ao Senhor pelo mais um ano de vida da minha filha. Porque minha filha é um milagre de Deus para mim, né? Um milagre de Deus, porque eu levei 7 anos, como muitos sabem, eu levei 7 anos, irmãos, para engravidar. Foi tratamentos muito dolorosos, porque na época não tinha a facilidade que tem hoje, né? Então
Foram muitos tratamentos dolorosos que eu fiz. Eu tive que sair do meu emprego para poder fazer esses tratamentos. Mas ainda vai ser o meu irmão Antônio. Eu não estava no caminho do Senhor, né? Eu não tinha essa intimidade que eu tenho hoje com o meu Senhor. Mas minha filha, eu sei que foi promessa. Depois de 7 anos, quando eu menos esperei, assim, não esperava mesmo, eu engravidei. Mas foi do jeito que eu pedi muito a Deus. Eu queria uma menina, eu sonhava com a menina, eu, fazia assim meus planos com aquela menina. E Deus só me deu ela, né? Para a glória do nosso Deus. Então veio do jeito que eu pedi, Deus me deu. Então é uma filha abençoada, uma filha maravilhosa, não tenho que reclamar, né? Teve uma fase da adolescência dela, mas Deus me ensinou como lidar com aquela fase, porque tem jovem que passa por uma fase, né, muito delicada, e ela passou por essa fase, mas Deus me deu estratégia, Deus me deu, né, uma grande sabedoria, e logo foi breve mesmo essa passagem, e hoje eu agradeço sim, muito a Deus pela filha que eu tenho. Uma filha abençoada, uma família abençoada, e me deu 2 netos super abençoados. Então eu sou mesmo vó coruja, sou mãe coruja, né? E eu louvo a Deus pela vida da minha filha, que Deus dê muitos e muitos anos, né, de vida para minha filha, e que me dê muitos anos também para eu, né, aproveitar minha filha e aproveitar meus netos também, toda a família, em nome de Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Também quero agradecer por mais um ano de vida que completou ontem a sogra dela, a Ruth, que é uma grande amiga minha, né? A sogra da minha filha, mas se tornou uma grande amiga minha, sabe? É uma família assim abençoada. Então, louvo a Deus pela vida da Ruth também, que é uma bênção, uma avó abençoada também, muito amorosa com os meus netos, né, que somos vó, coisa assim. Então, nossos netos, ela é muito amorosa com os nossos netos. Então, que Deus abençoe também a vida da Ruth, com muitos anos de vida, com muita saúde e com muitas bênçãos do céu, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós estamos aqui louvando e glorificando nosso Deus, né? Por esses dias tão abençoados, dias de muita luta, irmãos, muita luta, não está sendo fácil, né? A luta está sendo travada, mas eu creio no Deus que me chamou, o Deus que está me colocando de pé a cada dia, o Deus que tem me ensinado a lutar mesmo, né? O Deus que tem me colocado assim, quando você acha que você está perdendo a batalha, o Senhor te manda anjo de reforço, né, para te ajudar nessa guerra, e assim nós vamos vencendo. Eu sei que você também está passando por isso também, né? Você está passando por essa guerra também, mas Deus está mandando reforço aí, anjo de guerra para te ajudar nessa batalha aí que está, né, tá travada, mas nós sabemos que é vitória, porque nós vamos vencer, porque aquele que quer vitória tem que entrar na batalha mesmo, tem que lutar na guerra, tem que ir para a guerra, né? Não é fugir dela, não, tem que ir avante, Pai, Senhor e Mãe dele, né? Nós temos que batalhar mesmo, nós temos que ir em frente, irmãos, porque os medrosos não vão herdar o reino do céu, são os corajosos. Então nós somos, né? O inimigo, ele se levanta, ele faz de tudo para você, né, ficar com medo, você recuar, mas Deus, ele te dá uma força, ele te dá uma garantia, sabe? Ele te dá o sobrenatural dele para você ir para a guerra mesmo e sair de lá vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês são umas guerreiras. Vocês são mulheres guerreiras, porque está esse horário também junto comigo aqui não é fácil, não é mesmo? É muito difícil, irmã. A gente bate o sono, né? É o cansaço do dia todo. Só Jesus mesmo para nos colocar nesse horário de pé aí. E eu louvo a Deus porque, né, mais um dia de trabalho. Hoje para mim foi um dia super cansativo, né? Estou muito cansada mesmo, irmãs, porque hoje nós tivemos muitos pacientes lá. Então hoje foi o dia que eu fiquei direto o dia inteiro com o meu chefe, e aquela coisa, né, quando a gente tá com o chefe, a gente, né, tem que ficar igual um soldado né, de serviço, né? Quando o capitão não está, a gente relaxa um pouquinho, mas quando o capitão tá, a gente tem que estar, né, irmão, na ativa, em nome do Senhor Jesus. Mas graças a Deus deu tempo de chegar em casa, né? E estou aqui com vocês para louvar e glorificar o nome do Deus Altíssimo, que é esse Deus que tem nos chamado essas madrugadas, porque eu sei que Deus tem promessa para mim e para você, e nós temos que lutar por essa promessa, irmãos. Então eu gostaria de convidar vocês que abrem a palavra do Senhor
Essa palavra que é gloriosa, que é a palavra de Deus, ela é gloriosa. A palavra que tem nos colocado cada dia mais. Pai, Senhor Luciane, Deus abençoe, minha amada. Uma palavra que tem suprido as nossas dúvidas, tem suprido as nossas necessidades, é a palavra de Deus. E não vai em outro lugar a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus tem respaldo para todas as tuas queixas, tuas perguntas, teus porquês. Tem resposta na palavra de Deus. Basta você ir meditando, né? E eu te falo uma coisa, de manhã cedo, quando você levantar, Pai, Senhor, Eliane, Deus abençoe, querida. Elaine, Deus abençoe. Você não troca o nome dele. Elaine, como diz a Vanessa, né? Ah, Jesus, Deus abençoe, minha amada. Eu vou, li seu testemunho. Graças a Deus, foi um dia feliz, né? Aleluia. Passou um dia feliz com a sua filha. Glorioso é o nosso Deus. Ele planeja, ele faz plano por nós, né? A gente faz um plano, Deus faz melhor ainda. Em nome do Senhor Jesus. Então, parabéns, graças a Deus, que deu tudo certo na quinta-feira, né? Foi um dia abençoado para você. Louvado seja Deus, né? Pai, Senhor Pâmela, Deus abençoe grandemente. Receba as bênçãos do Senhor na sua vida e te fortaleça cada vez mais. Abre a palavra do Senhor aí em Jó. Vamos ler hoje em Jó. Jó capítulo 1. Vamos ler o 20, 21 e 22 em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa palavra eu sei que é conhecida, mas foi a que Deus me deu nessa noite, porque de tudo que nós vamos passar, estamos passando, porque nunca acaba, né, irmão? Por isso que vamos passar, pensa que vai acalmar, não vai não. Quando a gente pensa que tá, né, que tá tudo, quando tá tudo calmo é que vem mais batalha ainda. Você tem que ficar pegar logo suas armas, ficar atento com as armas, preparado, porque o inimigo ele vem com mais força. Mas o nosso Deus, ele tem poder para destruir toda a força de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Amém? E diz assim, Jó capítulo 1, versículo 20, diz assim: Então Jó se levantou e rasgou seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornei para lá. O Senhor Deus, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus de falta alguma. Amém? Louvado seja Deus. Essa mensagem aqui, como diz, então ele se levantou, Jó, rasgou seu manto, rasgou suas vestes, né? Quando ele começou Pai, Senhor Juliane, tudo bem, querida? Irmãos, porque Jó, ele teve essa reação, né? Ele rasgou suas vestes, raspou a sua cabeça, que quando ele, né? Foi um momento, assim, de desespero. Porque começou a chegar as notícias piores que Jó jamais, porque no capítulo 3, versículo 25, diz assim: Porque o que eu temia me veio, e o que me receava me aconteceu. Nunca tive descanso, nem sossego, nem repouso, mas veio sobre mim a perturbação. Porque Jó, que ele disse, veio sobre ele aquele que ele mais temia. Né? Ele tinha muito, mas muito medo de acontecer, principalmente se acontecesse alguma coisa pelos seus filhos, com os seus filhos. Porque Jó, se você for ler, Jó, ele sempre lá no versículo 1 diz também que, olha só, Jó, ele oferecia, olha, no 5 diz assim: Sucedeu, pois, que tendo decorrido turno do dia, seus banquetes via Jó, e os santificava e levava de madrugada, oferecia holocaustos segundo os números de todos eles, porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Então Jó, ele sacrificava. Então toda vez que os filhos dele faziam aqueles encontros em sua casa, aquelas festas,
né, fazer as coisas que não eram do agrado de Deus, porque Jó, ele tinha um temor muito grande por Deus. Era um homem, né, que temia o Senhor. Então ele ia lá, toda vez que acontecia isso, ele ia lá, sacrificava. Ele ia lá, levantava um holocausto para holocausto para poder, cada filho dele ele apresentava ali para poder Deus perdoar os pecados dos filhos dele. Então o que ele tinha mais medo sobreveio sobre ele, que era isso de ter, né, acontecido o pior, foi perder os filhos dele. Ele podia imaginar de ter perdido toda a riqueza, os gados dele, né, perdido a fazenda, perdido as ovelhas, né, suas plantações. Mas por último, no versículo 19, veio essa notícia pior para ele, foi que os filhos dele estavam todos mortos. Os 7 filhos de Jó estavam todos mortos, porque veio, né, um vento, e ali veio, derrubou, destruiu tudo. Né, diz assim, grande vento sobreveio, né, do deserto, e aquele vento veio para destruir. E ele veio e destruiu a família, os filhos de Jó. E foi esse momento que ele entrou, né, numa situação muito triste. Foi quando ele se levantou e rasgou as suas vestes. Rasgou suas vestes naquele desespero de tanta dor. Ele foi lá e raspou a sua cabeça também para mostrar o tamanho da dor que ele estava sentindo. Então, irmãos, olha só, e muitos querem se comparar com Jó. Se você for ler o capítulo 1 de Jó, você vai ver tudo que Jó perdeu. Porque Satanás, ele veio, né? E o Senhor perguntou o que ele veio fazer. Ele falou que estava ali passeando, mas ele estava ali observando já Jó, porque Jó tinha tudo, era o homem mais rico daquele lugar. E o Senhor falou assim, você observou meu servo Jó, e é um homem temente a mim. E ele falou assim, claro, você dá tudo para ele. Se você dá tudo para ele, por isso que ele tem isso tudo. Então o Senhor permitiu que ele tocasse. Ele foi tocando, mais ou menos na alma de Jó, na vida de Jó. E ali, quando aconteceu isso, Jó, ele foi lá, raspou a sua cabeça e se lançou em terra. E diz assim, ele adorou a Deus. Ele não brigou com Deus, ele não xingou Deus, né? Ele não perguntou a Deus porque diz que ele adorou a Deus. E na adoração dele, ele falou assim, ó, ele disse, nu eu saí do ventre da minha mãe. Foi uma oração. Eita, chega a me arrepiar. Irmãos, não é para qualquer um, não. Para chegar nesse momento, olha só, teus 7 filhos morreram. Tu perdeu tudo que tu tinha, toda a riqueza tua está agora, né, o fogo queimou. Toda a tua plantação, o fogo queimou. Todos os teus bichos, todos estão mortos. Né? São muitos, mil, todos estão mortos e os teus filhos mortos. Só te restou a tua esposa mesmo. Mas aí o que ele falou? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Olha só, né? E nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Então ele falou, olha, para quem quisesse ouvir, ele sabia que tudo que ele tinha foi Deus que deu. E se ele saiu quando ele nasceu nu. Então ele nasceu com nada. Então, se é para ele voltar sem nada, ele vai voltar. Porque tudo que ele tinha foi Deus que deu. Então, Deus deu e Deus tomou, né? Deus tomou, era dele. Então, Deus tomou o que era dele. Então, ele não quis questionar porque Deus levou. Porque Deus, né, levou a minha riqueza. Porque Deus levou a minha família. Porque eu estou agora nessa dor profunda. Até a dor que eu estou sentindo foi, né? Deus também tomou a minha alegria. Deus tomou a minha paz. E ele não sabia que vinha mais pela frente, que ia ser tocado na sua carne. Agora ia sofrer a sua carne. Então ele ia perder também amigos, porque na hora que você está na dor, na hora que você está na enfermidade, são poucos que ficam para te ajudar. E aqui foram poucos que ficaram assim para ajudar, e o que ajudar e que ficaram foram para criticar, para dizer aonde ele errou, aonde ele pecou, né? E começaram a julgar
porque Jó estava passando por aquela situação. Mas tudo foi o que foi direcionado pelo Senhor. Tudo que Jó estava passando foi direcionado pelo Senhor. Então, irmãos, Deus, ele coloca a nossa fé à prova. Ele não coloca você na prova, ele coloca sua fé à prova. Será que sua fé é tão gloriosa, assim, tão grande e tão permanente, tão forte, que você é capaz de mantê-la até o final? Ou você vai esmorecer quando você começa a fazer igual o povo de Israel quando saiu do Egito, né? E começa a reclamar, começa a questionar, né? E começa a julgar até o líder, porque o líder não está satisfazendo a vontade do seu coração, e a gente começa a julgar o nosso líder, que é Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. A gente começa a questionar esse nosso líder, perguntando por que a gente está passando por tudo isso. E muitas das vezes nós perdemos muito porque a gente não quer aceitar, né, o que Deus está colocando em nossa vida. Irmãos, em tudo que nós passamos, nós, servos do Deus Altíssimo, nós passamos porque Deus tem um propósito. A vida do crente é uma vida com propósito, né? E esse propósito é para chegar às bênçãos e às promessas do Senhor. Então, se você está passando por uma tribulação, se você está passando por um vento, se você está passando por uma tempestade, como diz assim, um vento que vem do deserto, né? É um vento forte. Olha só, aqui na vida de Jó, veio um vento que veio do deserto e matou seus filhos. Então você imagina o tempo, o furor desse vento na vida de Jó. Mas ele decretou ali que ele adorou a Deus, né? Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, né? Deus me deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então ali ele adorou o Senhor com essas palavras, por entender que Deus ele estava dando, mas Deus também tinha um momento de tirar. E para saber até onde ele ia viver, né, esse conhecimento, até onde ele ia viver a sua fé com Deus, porque disse que ele era um homem temente a Deus. Então era um homem temente, um homem que tinha fé em Deus. Mas ele tinha fé, mas nunca teve um desafio tão grande. Ele tinha fé em Deus, mas nunca tinha passado por uma situação tão difícil na vida dele. Porque ele tinha tudo, como o diabo falou. Satanás falou, ele tem tudo. Então ele nunca soube e tinha medo de passar essa adversidade. Por isso que ele sempre fazia oferta dele de adoração, né, para pedir a Deus, né, que Deus perdoasse os pecados de seus filhos. Não era nem o pecado dele, mas o pecado dos seus filhos. Ele levantou holocaustos para fazer essa adoração, fazer esse sacrifício. E no de cada um filho deles, eram 7 filhos, e cada um ele fazia né, uma oferta ao Senhor. Então isso tudo ele tinha medo que acontecesse. Veio o que ele mais temia, sobreveio sobre a vida dele. Então tudo aquilo que a gente tem muito medo parece que atrai, irmãos. Parece que você tem medo vamos supor, você tem medo de passar fome. É isso. Você vai passar porque você tem medo disso, né? Você tem medo de tomar injeção porque vai doer. Você tem tanto medo que vai doer mesmo. A injeção nem dói, né? Mas você tem tanto pavor que vai doer. Então são coisas que atraem. Você tem tanto medo de inseto, igual eu tenho tanto medo quando eu vou lavar aqui o quintal. Eu tenho tanto medo de lacraia que irmão, isso tira minha força, essa bicha, né? Uma coisa peçonhenta, uma coisa do mal. Eu tenho pavor. Então se eu encontrar, eu já vou pensando, sabe, meu Deus, e sempre aparece, irmão, porque eu tenho tanta coisa que aquilo atrai. Então, aquilo que a gente temia, o que atrai, sabe, parece que vem com força na vida da gente. Então, é isso que aconteceu na vida de Jó. Mas diz que Jó adorou mesmo toda essa batalha, toda essa luta, toda essa perca, de Jó adorou. Ele foi lá, rasgou as suas vestes, ele foi lá, raspou a sua cabeça, ele se lançou em terra, ele se jogou na terra, né? E ali ele adorou a Deus com essas palavras. Então ninguém venha se comparar, né? Venha se comparar com a vida de Jó. É muito, isso eu acho que é até um pecado quando você fala, estou passando igual Jó, né? Estou vivendo igual Jó. Irmão, eu falo mesmo. E não, minha irmã Ana, que é sério, tu tem medo de barata também, tá? Tu também tem as irmãs também medo de barata, né, irmãs? Ela tá rindo, porque eu morro, ela sabe que eu tenho pavor, mas ela também tem um medo de barata que se pere. Né? Então, cada um com seus medos, né? Então, diz a palavra de Deus que é isso que eu falo, é um pecado quando você quer comparar a sua vida com a do Jó, irmãos. O que a gente está vivendo tempo de bênção, nós estamos vivendo
o tempo da graça, né? Nós estamos vivendo pela graça do Senhor, porque o Senhor, ele tem o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que está pronto para nos ajudar, para nos socorrer. Então, nós temos que estar, né, sempre orando a Deus para que nós não passamos mesmo pelo que Jó passou. Não, Senhor, me livre do que Jó passou, né? Me livre dessa situação, porque não é qualquer um que passe o que Jó passou, não. E você vê na Bíblia, foi o único que passou por tudo isso, né? Ele passou, foi o único homem da Bíblia que passou por toda essa tribulação que Jó passou. Porque ele passou tudo de uma vez, veio tudo, não foi por etapa não, irmão, veio tudo de uma vez. Então a gente não pode se comparar ao que Jó está passando, né? Então a história dele, para você ver, que lá diz no capítulo 2, no versículo 9, diz: então a sua mulher lhe disse, ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ela ainda mandou ele amaldiçoar e morrer, porque a situação dele estava tão crítica, estava tão dolorosa, que era melhor ver aquele homem morto, porque a situação que ele ficou, a sua pele, do jeito que ficou, né? Então ele ficou com as suas carnes podres, irmãos. Foi apodrecendo como se tivesse, né? Se ele tivesse leproso. E foi começando a carne dele, mas a alma dele estava intacta. O espírito dele estava intacto, né? A fé dele estava intacta, que ele estava com o Senhor. E o Senhor diz lá no 42 que o Senhor, ele vira o cativeiro de Jó. Então tudo que nós passamos é para chegar, né? Quando virar a página, Deus escreveu a nossa história. Como Deus escreveu a história de Jó. E o Senhor foi virando página, foi escrevendo, né? Cada uma que ele virava, ele escrevia uma nova página, ele escrevia uma nova história. E ele no capítulo 42, ele escreveu uma nova história para Jó. Ele foi acrescentando novamente a riqueza na vida de Jó. Ele foi acrescentando a fé novamente, mais potente que Jó jamais poderia ter. Foi quando ele viu Deus e falou: meus olhos agora te veem. Eu conhecia Deus, eu conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então eu digo para você que o Senhor, ele tem uma história. O Senhor tem uma nova história para você. Não se dê por derrotado. Não diz que essa batalha você perdeu, né? Deus só te mostrou o que é guerrear, né? E você tem que ter as armas apropriadas para cada guerra, para cada tipo de situação. Você tem que ter uma arma, né? Se Deus falasse a arma que você vai usar agora é um período de monte, então você vai subir o monte. Se a arma que você vai usar agora nesse período é jejum e oração, você vai tirar 1 ou 2 vezes na semana para você orar, para você jejuar em nome do Senhor Jesus. E se o Senhor falar para você, é hora de você ir para as madrugadas como nós estamos, né? Essa é a arma, nós estamos aqui com essa arma da oração da madrugada, que é uma arma potentíssima. É quando todos estão dormindo, nós estamos acordados e glorificando, exaltando o nome do Senhor, buscando dentro da palavra do Senhor o refúgio, a fortaleza, né? E sabendo que o Senhor, como ele fez na vida de Jó, ele vai fazer na nossa vida. Ele diz que ele mudou a vida de Jó, ele virou o cativeiro de Jó. Jó, ele estava dentro de um cativeiro de tanto sofrimento. O cativeiro de Jó era um cativeiro de sofrimento. Eu não sei qual é o teu cativeiro, se é um cativeiro de sofrimento, se é um cativeiro de enfermidade, se é um cativeiro de tanta ingratidão, né? Se é um cativeiro, irmão, na sua vida financeira. Mas Deus fala nessa noite que ele vai mudar esse cativeiro. O Senhor, ele mudou o cativeiro de Jó em todas as etapas, em todas as áreas dele. O Senhor mudou financeiramente, o Senhor mudou espiritualmente, o Senhor mudou familiar. Ele fez tudo completo. Do jeito que veio a adversidade na vida de Jó, de uma vez só, Deus, quando chegou para mudar o cativeiro, ele também mudou de uma hora para outra, né? Ele começou a levantar até os próprios amigos de Jó para poder trazer as riquezas e abençoar com suas riquezas a vida de Jó.
Deus levanta pessoas para te abençoar financeiramente. Deus começa a fazer você gerar outra família, né? Porque Jó teve outros filhos, disse que mais belíssimo, mais bonito do que os que ele perdeu. Então o Senhor te dá tudo novo, o Senhor faz vida nova, o Senhor faz você ser restituída, né? E restituído pelo amor que Ele tem por você, pelo amor que Ele tem por mim. E eu falo com toda certeza que o nosso Deus, nessa madrugada, Ele está mudando muitos cativeiros. Deus, nessa noite, Ele chegou mesmo para dizer, é noite de mudança, é madrugada de mudança, porque você vai ver o que Deus pode fazer da agora, de madrugada, para o amanhecer. Basta você crer. Como se Deus falou, Jesus falou para Marta, falou para Maria, se creres, verás a glória do Senhor sobre a vida da tua família, sobre a vida do teu irmão, porque aquele que estava morto vai viver. Aquele que se foi vai voltar. Aquele que está enfermo vai ser curado. Aquela porta que se fechou, Deus vai abrir. E aquele que está, né, sem fé, o Senhor vai colocar. Porque o Senhor, nessa madrugada, Ele veio com força e Ele veio com poder e autoridade para entrar na minha vida, para entrar na minha casa e entrar na sua vida e entrar na sua casa. E eu estou muito feliz que eu estou vendo minha irmã Cláudia, estou vendo minha irmã Nena, estou vendo a minha irmã Vanessa, estou vendo a minha irmã, são minhas irmãs, né? Meu irmão Antônio, eu louvo a Deus pela minha família estar junto comigo nessa madrugada. Eu louvo muito a Deus porque Deus é generoso, Deus é poderoso e nós temos a necessidade de estar bem lá. Oh, glória a Deus para a honra e a glória do Senhor, né? A nossa irmã Juliana pediu oração pela Lavínia, sua filha, que não estava nada bem. Olha aí, tá, glória a Deus, está bem. Louvado seja Deus também. Entrou um pedido também para o marido dela, está trabalhando também, está sem trabalhar, né, minha irmã? E Deus abriu uma porta de emprego para ele, louvado seja Deus. Então isso aí é o poder de Deus, porque nós vamos temer o poder e a força do Senhor, né? Quem somos nós para poder duvidar do poder de Deus? Quem sou eu para dizer que Deus não pode? Quem sou eu? Porque eu sei, porque eu vivo as promessas de Deus, eu vivo o poder de Deus, eu vivo os milagres de Deus. Eu sou um milagre. Eu posso dizer para você que eu sou um milagre. Deus me curou, né? Deus me curou de meningite, 3 meses dentro de um hospital. Né, dentro do hospital, lá em São Sebastião, que era um hospital, já até fechou, lá no Caju. Eu fiquei lá 3 meses internada, mas com 8 anos de idade, mas o Senhor me tirou de lá, com uma promessa que eu ainda ia ser uma mulher que ia levar muita palavra do Senhor. E essa promessa está se cumprindo agora. Está se cumprindo agora na minha vida, porque eu estou levando a palavra do Senhor através dessa live, está indo em vários lugares, né? Está chegando a vários lugares, vários, né, estados, está chegando em cidades, sei que está chegando em bairro, está chegando, irmãos. A palavra de Deus está chegando. Então é isso, a promessa de Deus está se cumprindo na minha vida, quando o Senhor falou que ia me levantar como missionária nessa terra. Porque quem orou por mim, pela minha vida, louvado seja Deus, foi uma missionária que chegou meu nome na mão daquela missionária. Que ela estava ali na Assembleia de Deus, na antiga Rio São Paulo, quilômetro 42. Ela estava ali, aquela missionária, minha professora da 4ª série, levou o meu nome e entregou na mão dela. E ela orando ali, ela falou, essa menina vai sair de lá curada, sem sequela. Mas Deus vai usar ela para levar a palavra dele. E eis-me aqui, hoje, eu levando a palavra do Senhor. Então eu sou um milagre, você também é um milagre. Sua família é um milagre, o Senhor me deu uma família. O Senhor me deu uma família, que a minha família eu falo que é o meu milagre. A minha família é o meu porto seguro, que Deus me deu. Então eu uso a minha família, né, como, sabe, como meu alicerce. Porque nós temos que ter nossa família como nosso alicerce. E porque aonde você vai buscar seu corpo, a lei do Senhor é no meio da sua família. E eles que te ajudam também, eles te aconselham, eles te dão nesse reforço que tanto você precisa, em nome do Senhor Jesus. Então eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela vida que Deus tem nos dado, a certeza que nós vamos ter um dia melhor. Eu tenho certeza que tudo isso que você está passando é passageiro. Eu tenho certeza que tudo que você está passando é para você ter mais intimidade com o Senhor. Entrar na intimidade e saber que Deus é contigo, né? Você não vai passar por esse deserto por tanto tempo.
Você não vai ficar 40 anos nesse deserto. O Senhor vai falar, é por pouco tempo, é só para você criar maturidade espiritual. Essa luta toda é para você criar, né, ter mesmo, ter essa ligação com o Espírito Santo de Deus, maturidade espiritual, ser madura, sabe, irmãos, porque Deus quer te usar muito nessa terra. Deus quer que você leve a palavra, mas com segurança, e você dá seu próprio testemunho de dizer, eu passei, eu sei o que você está passando. Irmãos, eu acho que eu já passei tudo, quase tudo, que dessa vida eu já passei um pouco de cada coisa. Para hoje dizer, eu sei o que é uma separação, eu sei o que é uma perca de um ente querido, né? Eu sei o que é isso, eu sei que é a dor de um luto, eu sei o que é perder amigos, eu sei tudo isso, eu sei que Deus te tirar de um lugar e te levar para outro, eu sei tudo isso, eu já passei tudo isso. Então eu sei sabe, irmãos, o que é dor, eu sei o que é perca, né? Eu sei o que é ingratidão, porque as pessoas, você faz tanto, e as pessoas estão ingratas, as pessoas não te reconhecem, sabe? Acha que você é o dever seu. Hoje, sabe, irmão, como as pessoas estão tão ingratas, acham que é obrigação sua. As ingratidão das pessoas são tão assim, tá chegando a um ponto que as pessoas estão ficando realmente sem amor, sem temor, né? E nem muito obrigada te fala, porque você não é obrigada a ajudar ninguém, não, irmão. Você fala porque você faz, porque você tem amor. Você faz porque é teu desejo de ajudar o seu próximo, né? E hoje eu vou te dar um exemplo. Hoje no ônibus, eu vim no ônibus muito cheio, assim, de Botafogo para Central, que eu pego o ônibus ali na Central. Então, entrou uma senhora, uma senhora jovem, né, no ônibus, e uma bolsa, eu vi que a bolsa dela estava muito pesada, e não dava nem, e a bolsa grande e pesada. Eu peguei aquela bolsa e quando eu botei no meu colo, eu vi o peso daquela bolsa. Eu peguei, bota essa bolsa aqui, porque ela estava pendurada com a bolsa no ombro. E eu falei, Jesus, essa moça com essa bolsa tão pesada. Eu falei, me dá essa bolsa, coloca aqui no meu colo, né? E coloquei. Irmãos, aí depois um rapaz que estava do meu lado saiu, eu me afastei, entreguei a bolsa para ela. Irmãos, nem muito obrigada. Eu falei, Jesus, eu não tinha obrigação de pegar a bolsa dela, não. Ela que, né, como disse, ela que pagasse o preço dela com aquela bolsa pesada, não é mesmo? Mas não, eu não sei ver e não ajudar. Irmãos, o que eu mesmo, mas depois daquilo parei e falei assim, gente, não custa falar muito obrigada, né? Porque eu agradeço tanto quando a pessoa pega a minha bolsa não é coisa assim, mas quando pega, eu agradeço tanto, muito obrigada, querida. Eu sempre, né? Quando pega a bolsa, eu já agradeço. Quando me devolve a bolsa, eu já agradeço. Eu estou sempre agradecendo, porque eu sou uma pessoa muito grata. E hoje em dia você não vê essa gratidão nas pessoas, acha que é obrigação sua. E não é, você pega se você quiser, você faz se você quiser. Mas o teu desejo de abençoar, teu desejo de fazer é maior, sabe? Porque é um coração puro, um coração, né, que Deus transformou, não é um coração ruim, é um coração que tem amor. Então louve a Deus que você tem amor, mesmo que as pessoas tenham essa ingratidão com você, mesmo que não mereça nada que você tem feito, mas continue fazendo, porque você tem amor. Então quem tem amor, irmão, pode oferecer, pode doar, não é mesmo? Em nome do Senhor Jesus, porque a gente quer essa mudança. Como Deus mudou a vida de Jó, quando Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus vai mudar a minha vida e vai mudar a sua vida. O nosso cativeiro não vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo, que Deus vai transformar. Deus vai fazer uma mudança, irmãos, e muito de repente. E você tem que estar preparado para essa mudança. Né? Tem coisas que você ainda não se preparou. Quando Deus fala assim, ó, você se prepare que você vai ganhar um carro, né? Você vai, ó, Deus, né? Chega uma promessa de você ganhar um carro. Irmão, se você vai ganhar um carro, o que você tem que fazer? Então você vai entrar na autoescola para você aprender a dirigir, porque tem uma promessa lançada na tua vida, né? Uma promessa de um carro para você. Então você tem que fazer por onde chegar o carro, e aí você vai dar para os outros? Os outros dirigiam com o seu carro, que Deus, uma promessa sua, você vai passar a promessa para os outros. Deus está falando, tem uma promessa para você. Então entra na escola, a autoescola, e vai aprender a dirigir, porque o carro vai chegar. Quando você tiver com a tua carta de habilitação, a sua bênção vai chegar, não é mesmo? E se Deus está falando assim, olha só, Deus vai te abençoar com uma casa,
né? Então você já vai se preparando para você já saber como você vai. Ah, Deus vai me dar essa casa, minha casa é uma casa boa, mas Deus vai me dar uma casa, eu sei que Deus vai me dar uma casa maior. Então eu tenho que me preparar, o meu tempo, o meu horário, para também não deixar de buscar o meu Senhor, porque Ele está me dando. Então eu vou ficar ocupada dentro de uma casa, porque eu tenho que limpar, eu tenho que lavar. Então eu não tenho tempo de ir para a igreja, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então eu vou adorar a minha casa e deixar de ir agradecer o dono da benção, né? Então você já vai se preparando para você arrumar como você vai ter, para ter a tua casa nova, mas você ter o seu tempo para adorar e buscar o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então é essas armas que o Senhor tem que falar, vai usando elas, você vai usar elas. Ele vai buscando, irmão, em oração, vai perseverando, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu escutei nessa tarde uma missionária, ela até fora daqui do Brasil, ela está fazendo obra fora. Ela falou que roubaram o carro dela, né, a Fiat que ela tinha. Eu até lembrei da Fiat que eu tinha, que eu fiz muita obra com meu primeiro carro foi uma Fiat Uno, né? Eu fiz muita obra, eu levava, né, a Santa Ceia para os irmãos. Irmãos, eu passava assim, eu sempre fui muito de trabalhar na obra do Senhor. Sempre, desde que eu comecei a caminhar, eu sempre me aperfeiçoei muito, assim, entrei muito na obra do Senhor. Então, ela falou dessa Fiat Uno dela, e foi roubada por cima a Fiat dela. E ela tinha uma promessa que ela ia ganhar um carro novo. E ela falou, como que eu vivo, que ela era, né, missionária, então ela vivia do dinheiro que a igreja dava para ela. E ela não podia pegar o dinheiro que ela recebia de pagamento para comprar carro, né, irmão? O dinheiro era para ela ir viajar, fazer a obra de Deus. Enfim, aí passou 1 ano e pouco e acharam o carro, né, o carro dela. Mas o carro estava pior ainda, porque já era velhinho e estava pior. O que ela fez? Ela pegou aquele carro, mandou consertar o que estava, né, que estava ruim, e deu de entrada, né, no carro. E ela conseguiu comprar um carro zero. E ali ela foi, e ela foi muito abençoada, porque outras pessoas ligaram para ela e falaram assim, missionária, eu quero dar uma oferta para a senhora. Ela falou assim, não, mas eu já recebo dinheiro da igreja para fazer obra. Não, eu quero dar uma oferta para a senhora. E ela falou que ela comprou o carro pela fé, irmãos, pela fé, porque e as prestações, como que ia ser, né? Então foram muitas pessoas, Deus levantou muitas pessoas para dar oferta para ela, para abençoar, porque sabia que era uma mulher muito guerreira, uma missionária que saía mesmo em campo, sabe? Então aquelas pessoas viam, e pessoas que tinham condições assim, ia lá e abençoava. Não, eu quero o número da sua conta para poder dar, porque é uma oferta que eu quero dar para a senhora, eu quero ofertar, quero abençoar o seu ministério. Então, e assim foi essa missionária, hoje ela está fora, né? Ela faz a obra fora, então ela falando. Então isso é muito glorioso de ouvir o que Deus faz. Deus mudou a situação, ela casou. Ela falou de um carro novo, agora eu tenho 2, né? Porque eu tenho o carro dela e do marido dela. E o primeiro, para você ver, o primeiro que abençoou, que quis dar essa oferta para ela, hoje é o marido dela. E ela falou, ele falou assim, não, eu tô abençoando o ministério da minha futura esposa. Olha só, ele foi muito ousado, né? Então foi assim a obra de Deus. Então olha o que Deus faz, Deus transforma, Deus toca, Deus vai lá e mexe em coisa assim para poder te abençoar. Como Deus usou os amigos de Jó para poder abençoar. Ele primeiro foi lá, orou por eles, né? E depois daquela oração fervorosa, poderosa, e aí foi mudando a vida de Jó, foi mudando o cativeiro de Jó. E assim Deus está falando nessa madrugada, eu vou mudar muitas vidas, eu vou mudar muitos cativeiros, financeiramente, espiritualmente, né, familiar, né, tudo Deus vai fazer uma transformação. E Deus transformou tudo na vida de Jó. E Ele vai também transformar tudo que você está fazendo, né, numa nova história. Como Ele escreveu uma nova história na vida de Jó. Deus está falando para mim, isso é promessa, isso é uma promessa, eu recebo essa promessa para mim e para você, vai mudar essa situação. Tudo isso que você está passando, meus irmãos, vai mudar em nome do Senhor Jesus, senão a gente não tem um Deus vivo na nossa vida, né? O Deus que nós estamos buscando é um Deus poderoso, um Deus glorioso e um Deus vivo, e esse Deus é o Deus que transforma, esse Deus é o Deus que muda, e esse é o Deus que tira, se for necessário Ele vai tirar da tua vida para você ser uma pessoa abençoada e feliz. Tudo que está atrapalhando você de crescer, tudo que está atrapalhando o seu ministério, tudo que está atrapalhando, Deus, Ele arranca. E Ele não deixa nada, Ele arranca, vai lá na raiz para não crescer de novo. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui comigo, me apoiando nesse ministério, porque aqui, eu sei que tem bênção para você.
Eu sei que hoje você está aqui me apoiando, colocando seus coraçõezinhos, né, os seus likezinhos. Eu creio que tudo isso vai ser transformado em bênção, porque você está ajudando um ministério que está começando agora, né? A gente tem um ano desse ministério, nessa madrugada. Mas eu creio que futuramente, irmãos, vocês vão ser os primeiros de falar. Eu acompanhei a pastora Vera desde o início. E hoje eu louvo a Deus por tudo que eu tenho recebido através daquela madrugada, junto com a minha pastora, em nome do Senhor Jesus. E eu creio em Deus que tudo que vocês estão fazendo, orando por mim, orando por esse ministério, me ajudando, indo lá no YouTube, né, colocando lá seu okzinho, tudo isso vai ser transformado em bênção, porque a gente está levando, sabe o quê? Não é a minha palavra. A gente não está levando oração, né, ao vento. Nós estamos levantando um clamor à madrugada pelos necessitados, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Apresento aí sua carteira de trabalho. Os pedidos de oração vou trazer para cá. Que Deus abençoe os que receberam as bênçãos. Eu louvo a Deus pelos pedidos, né, pelas graças recebidas e o seu testemunho. Quantos testemunhos a gente já tem aí? Olha só que coisa abençoada, né? Nós temos mesmo que louvar o nome desse Deus poderoso. Vamos orar? Em nome de Jesus, pega tudo que você precisa nesse momento. Traga para essa oração. Em nome de Jesus. Senhor Deus, soberano e eterno e poderoso Pai. Eu sei, Espírito Santo de Deus, que muitas das vezes, Senhor Deus, passamos por muitos momentos delicados, Senhor. Passamos por afrontas, Espírito Santo de Deus. Passamos por necessidade, Pai amado. Senhor Deus, achamos, Espírito Santo de Deus, que o céu, Pai amado, está, Senhor, Espírito Santo de Deus, fechado. Nós achamos, Senhor, que estamos abandonados nessa terra, meu Senhor. Mas eu sei, Espírito Santo de Deus, quando o Senhor está em silêncio, o Senhor está trabalhando, Senhor, no melhor para nós, Espírito Santo. O Senhor está, Senhor Deus amado, fazendo, Senhor Deus amado, escrevendo, Espírito Santo de Deus, e, Senhor, decretando, Senhor, a bênção e a vitória, meu Senhor. E a Ti eu agradeço, Espírito Santo. Mas, Senhor Deus, continuo pedindo, Senhor, por cada pedido de oração. Senhor, por cada cura, Espírito Santo de Deus. Por causa, Deus amado, eu sei que Tu tem levantado muitos que estavam caídos, Senhor. Eu sei que Tu tem visitado muitos que estavam em cativo, Espírito Santo de Deus. Muitos presos, Pai amado. Muitos, Senhor Deus amado, nos vícios, Espírito Santo. Muitos nos enfermos, Pai. Mas o Senhor tem visitado essas vidas, Pai amado. Eu sei que Tu tem visitado essa família, meu Senhor, que estava em destruição. Senhor Deus, estava aqueles separados, hoje estão juntos, Pai amado. O Senhor restituiu essa família. Senhor Deus, o Senhor abençoou financeiramente, Pai. O Senhor trouxe, Senhor, de volta a alegria para dentro deste lar, Espírito Santo. Senhor Deus, esse que estava desempregado, o Senhor abriu a porta de emprego. Senhor Deus, eu peço mais uma vez, abre uma porta de emprego para esse pai de família, para essa varoa que precisa trabalhar também para o seu sustento. Senhor Deus, esse que estão empregados, Senhor Deus amado, continua, Pai, com Tuas mãos sustentando neste lugar, Senhor. Continua, Senhor Deus amado, sendo o guarda de Israel, Pai, dentro desse trabalho. Continua honrando, Senhor, a nossa fé, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aí está com essa carteira, Senhor, precisando ser assinada. E o Senhor apressa-te, Senhor Jesus, a abençoá-lo, Espírito Santo. Ore, Senhor Deus, eu oro por essas famílias, Senhor, que está com suas fotos aí, apresentando a Ti, Senhor, e clamando. Olha, Deus, olha para a minha família, Senhor. Está em destruição, Pai. Olha só como está dentro do meu lar. Senhor Deus, é uma afronta, Senhor Deus amado. Senhor Deus, um espírito, Senhor Deus querido, de confusão, que ninguém se entende dentro do meu lar, Senhor. Senhor Deus, olha para essa família, Espírito Santo. Senhor Deus, passa as Tuas mãos de cura. Cura essas crianças que estão com essa enfermidade da bronquiolite, de bronquite, meu Senhor Jesus. Infecção respiratória, Senhor, por causa desse tempo. Senhor Deus, vai curando a cada uma delas nessa madrugada. Eu creio no poder da oração, meu Senhor. Eu creio na oração dessa madrugada. Que todas as crianças sejam curadas pelo poder do Teu nome, que tem um poder sobrenatural, meu Senhor Jesus. Deus, eu oro mais uma vez, Pai. Senhor Deus, abençoa minha filha, dá muitos anos de vida para minha filha, que ela venha conquistar os seus sonhos, os seus projetos que ainda tem. Sei que o Senhor já abençoou em vários, meu Senhor, mas ainda tem. Abençoa ela no seu trabalho, abençoa o meu genro no seu trabalho, Senhor, que a porta que o Senhor abriu ninguém pode fechar, porque foi o Senhor que abriu essas portas. Abençoa os meus netos na escola, meu Senhor Jesus. Abençoa, meu Senhor,
querido, os sogros dela que estão lá ajudando, meu Pai amado. Dê muitos anos de vida para a Ruth, Senhor, mais um ano de vida. Senhor Deus, muito obrigado, Espírito Santo, por tudo que você tem feito, o Senhor tem feito e realizado na nossa vida, Senhor. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, que é essa terça-feira que já estamos começando, Pai, mas começando na tua presença pela madrugada. Assim, Deus abençoe todas as minhas irmãs que têm sido fiel nessas lives, meu Senhor Jesus. As minhas irmãs, ó Pai, que têm recebido as bênçãos, Pai, vem com seus pedidos, mas têm recebido. Senhor Deus, tu tem respondido as orações e o clamor dessas orações às madrugadas, Senhor. E assim eu oro, meu Pai Todo-Poderoso, e abençoo rica e poderosamente a cada família, a cada uma, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus, receba a bênção do Senhor e esteja uma noite feliz em nome de Jesus, amém? E se Deus permitir, quarta-feira estaremos aqui mais uma vez orando e bendizendo o nome desse Deus tão poderoso, Deus tão justo, né, que tem sido compassivo conosco, não é mesmo? Um beijo no coração, fique na paz, que Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação do Espírito Santo de Deus não só reina hoje, mas para todo sempre. Todos digo amém. E uma boa noite, que eu estou muito casada, irmão. Beijo a todos, beijo no coração, fique na paz.